Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me acompanha nos meus canais no YouTube. E para você que não me acompanha e visualizou esse vídeo, você pode também fazer parte desse projeto. Esse projeto é o qual Deus despertou no meu coração de divulgar a mensagem de Deus através das redes sociais. Usar esse meio de comunicação para benefício e honra e glória do nome de Deus. Tá? Nesses momentos, eu irei explicar esse primeiro vídeo e irei explicar o projeto que eu estou elaborando para assim compartilhar com vocês. Primeiro, o vídeo de hoje já iniciaremos um projeto falando a respeito do livro de Daniel. Gente, isso mesmo. O livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel, julgo eu, que é um livro muito importante para os dias atuais. É um livro profético, é um livro que precisa ser estudado, porque fala de momentos da história deste mundo, que aconteceu coisas no passado, presente e futuro, e forma de preparação para que todo cristão e aqueles que não são possam conhecer a vontade e o conhecimento de Deus. Através desse livro do profeta Daniel, inspirado por Deus, estudaremos e analisaremos cada texto, e assim, pela graça e pela misericórdia de Deus, alcançaremos o conhecimento e a plenitude daquilo que Deus revelou para cada um de nós. Mas antes, vamos iniciar com uma bela oração, para que assim o Espírito Santo de Deus fale poderosamente conosco, e assim o nome dele seja exaltado. Ore comigo? Oremos então. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque Teu Espírito Santo se faz presente nesse momento. Que Ele possa nos dirigir para que assim, sim, a Tua palavra possa ser aberta e Ele possa nos convencer. Nos conduza por esse estudo de hoje e pelo restante desse projeto. Que a Tua breve volta possamos dar ao melhor de nós. Possamos entregar nossos corações e assim, sim, o Teu Espírito Santo faça mover ou agir nas nossas vidas. Esteja com cada um de nós, é o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos. No nosso amado nome de Jesus. Amém. Bom, gente, sem mais delongas, vamos para o livro que eu julgo particularmente, juntamente com Apocalipse. São os dois livros muito importantes para os dias que nós vivemos hoje, em plenamente tudo na correria, na agitação, coisas acontecendo e o povo, até o cristão, não sabe muito bem como e por onde ir. Então a palavra de Deus vai nos revelar através do livro de Daniel. Hoje iniciaremos com o capítulo 1, tá? E a cada sábado falaremos de um capítulo. Se o capítulo for muito grande e se o estudo for muito delongado, eu dividirei esse capítulo em duas partes, tá bom? E assim, você que me acompanha, que se inscreveu no meu canal e que compartilhou, vai estar sempre por dentro das atualizações que eu estarei colocando, tanto minhas pregações, vídeos compartilhados de outras pessoas que são colaboradores também. Bom, irmãos, vamos ao que interessa, ao estudo de hoje. Vou perguntar a vocês e vocês vão respondendo aí conforme vocês forem visualizando no chat embaixo. Vou deixar também o meu número para que vocês possam entrar em contato comigo pelo WhatsApp e assim nós podemos trocar informações e assim todos nós aprendermos desse bom e agradável livro, tá bom? Combinado? Dê um link, dê uma compartilhada, dê um joinha lá, divulgue para que a palavra de Deus seja explanada. Bom, vamos falar de um livro de Daniel, capítulo 1. Mas antes, o nosso maior exemplo, que foi Jesus Cristo, também falou a respeito desse profeta. Vocês sabiam? Gente, falou. E Jesus deu uma importância muito grande para esse profeta. No sermão profético de Mateus 24, Jesus, ao terminar o versículo 14, ele já inicia o versículo 15, dando uma seguinte declaração. Vamos ler na Bíblia, para não perdermos nenhum detalhe.
vou aqui com a minha Bíblia, você vai indo aí com a sua. Eu estou usando a Bíblia Almeida corrigida. Você pode usar a sua tradução e eu vou ler aqui na minha, tá bom? Olha o que diz aqui em Mateus 24:15. O próprio Cristo falando acerca do livro de Daniel. Vamos ver se ele deu importância ou não? E por que a gente deve estudar o livro de Daniel? Diz assim, ó. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê, entenda. Olha que interessante. O próprio Cristo, após de realizar um sermão profético para a multidão de pessoas, ele agora manda eles estudarem o profeta Daniel. Por que o próprio Cristo mencionou o profeta Daniel? Porque no livro de Daniel, há verdades, irmãos, contidas para nós, que Deus revelou que aconteceria com o mundo todo até a sua breve volta. Então, por isso que Cristo mencionou o profeta Daniel. Olha que interessante. Então, eu vou te dar 4 mínimos motivos, tá? 4 mínimos. Tem muito mais, mas esse é o que eu julgo mais importante, para que você possa estudar junto comigo e com os meus amigos que já estão inscritos nos canais, aqueles que me pediram para compartilhar a palavra, aqueles que pediram para me postar mais vídeos, e eu estarei assim divulgando, tá bom? Vou te dar o primeiro. O primeiro motivo é porque esse livro é inspirado por Deus, meus irmãos. Esse livro foi guiado pelo Espírito Santo. Então, esse é o primeiro e maior e grande motivo por que devemos estudar Daniel. Ele foi inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo e inspirado por Jesus. Essas 3 pessoas que fazem parte da Trindade está esboçada no livro de Daniel. Daniel foi apenas um servo usado conforme a vontade de Deus. Segundo, ele proporciona para nós, cristãos, não cristãos, pessoas que vivem no século 21, esperança nesse mundo de trevas, nesse mundo de ruínas, nesse mundo de morte, nesse mundo onde só vê no noticiário coisas ruins. E ele também nos motiva, ele nos dá otimismo para vivermos uma vida com integridade. Terceiro passo, ele é dirigido especialmente para os nossos dias. Ele tem todo um contexto, mas o contexto logo nos encaminha para os dias atuais. Grava a data que eu vou te falar agora. 22 de outubro de 1844. A partir desta data, esse livro se tornou importante e maior e melhor compreendido. 22 de outubro de 1844 e um pouquinho antes, na Revolução Francesa, como todos assim conhecem, 1798, Deus também foi dando mais luz aos poucos alguns pioneiros para estudar essa palavra de Deus, tá? Alguns homens dirigidos e mulheres dirigidas por Deus começaram assim a abrir esse livro de Daniel e começaram a estudar para assim entender o que Deus queria falar com eles. E assim nos chegou até hoje, em pleno século 21, essas verdades. Quarta e última, ela foi indicada por Cristo. Esses 4 pontos são cruciais para que a gente demonstre muito interesse de querer saber por que o profeta Daniel, por que esse livro de Daniel precisa ser estudado. E nesse canal e nesses vídeos que eu irei compartilhar com vocês, vou deixar bem claro, pela presença do Espírito Santo e pela capacidade que ele vai nos conduzir, para assim tirarmos as dúvidas e esclarecermos os pontos que vocês tiverem dúvida e que eu também tenha dúvida. Mas assim, Deus possa nos guiar. Amém? Vamos continuar. Irmãos, o livro de Daniel há 12 capítulos. Nesses 12 capítulos, ele foi escrito em 3 idiomas. Quais são eles? Primeiro, do capítulo 1, do versículo 1, até o capítulo 2, do versículo 4,
ele foi escrito em hebraico. Depois do capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, versículo 28, ele foi escrito em aramaico. Do capítulo 8, versículo 1, até o último capítulo 12, o último versículo 13, foi escrito em hebraico. E assim foi dissecado o evangelho através do livro do profeta Daniel. Eu falei 3, mas na verdade são 2, hebraico e aramaico. E o grego é outra língua também que nós estudamos na Bíblia. Tá bom? Então assim, a primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 6, nós dividimos que ali é considerado uma seção histórica. O que é uma seção histórica? É onde Daniel relata histórias, com exceção do capítulo 2, que também fala de uma profecia. E o capítulo 7 até o 12 é uma parte totalmente profética, com exceção de uma história. Então vejam bem, do capítulo 1 até o capítulo 6 é um livro basicamente histórico, e do capítulo 7 ao capítulo 12 é um livro basicamente que fala a respeito de profecia. Ok? Essa pequena divisão ela acontece com alguns objetivos da história. Vou dizer primeiro, do 1 ao 6, Daniel e seus amigos são levados cativo. O segundo capítulo fala de um sonho de um rei, a qual Nabucodonosor é o nome desse rei. No capítulo 3, os jovens amigos de Daniel são jogados na fornalha. O capítulo 4 é uma loucura do rei Nabucodonosor. O capítulo 5 fala da queda de Babilônia como um governo supremo que dominava a terra naquele momento, sendo assim tomado pelos medos e os persas. No capítulo 6, Daniel então vai na cova dos leões. Todos vocês conhecem essa história, creio eu. Mas essas 6 histórias, esses 6 capítulos, diz o seguinte: as suas histórias nos ensinam como nós podemos nos preparar para o tempo do fim. E esse tempo do fim já chegou. Qual foi a data mesmo que eu disse lá no início? Anos de 1798 e ano de 1844. A partir desses momentos, o livro de Daniel começou a ter a maior e maior e maior e maior profundidade de estudo e maior e maior e maior, maior profundidade de conhecimento. E assim, eu venho aqui lhes mostrar um pouco do que aprendi com esse livro e com a iluminação do Espírito de Deus. O outro, o objetivo da profecia. No capítulo 7, diz o seguinte: de 4 animais estranhos no reino de Deus. Capítulo 8 diz sobre a visão de um carneiro e de um bode. No capítulo 9 tem uma outra profecia a respeito de 70 semanas de uma oportunidade para o povo de Israel. No capítulo 10 fala da oração de Daniel por seu povo. No capítulo 11 diz a respeito de 2 reinos, o rei do norte e o rei do sul. Uma batalha sem fim, uma trégua que a gente não consegue enxergar aos olhos humanos. E no capítulo 12, o tempo do fim. E o que essas profecias têm como objetivo para nós, cristãos e não cristãos? As profecias tratam de grandes eventos aqui através da história, chamando hoje nós para o tempo do fim, para um despertamento, através da esperança e do otimismo revelado nessas histórias e nessas profecias. O propósito dela
é nos habilitar, irmãos. O propósito dela é que nos moldemos nosso caráter para que assim o Espírito de Deus possa reinar em nosso ser. Mas olha o que diz. O profeta Daniel, ele, para decifrar esse livro, e como Daniel também usou, nós também usaremos um método, tá? Que método é esse? Vocês podem estar se perguntando. Um método descrito na própria Bíblia, na minha e na sua Bíblia. Método bíblico chamado dia-ano. O que é isso, dia-ano? Em profecia, para Deus, um dia equivale a um ano. Irmãos, é isso mesmo. Vamos confirmar nas nossas Bíblias? Vamos lá no livro de Números, tá? Quarto livro das nossas Bíblias, livro de Números, 14:34. Números 14:34. Nós vamos aprender esse método bíblico para decifrar profecias a respeito da ordem dada por Deus. Olha o que diz a minha tradução. Números 14:34. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, foram 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós a nossa iniquidade, então se transformarão em 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Então, dias para Deus equivalem em profecia ano. Vamos ver mais um texto, para ficar mais claro? Ezequiel 4:7. Para ficar claro, irmãos, que Deus ele tem um método, e um método muito inteligente, deixou na Bíblia para cada um de nós. Para estudarmos essas profecias, nós vamos entender primeiro como Deus trata a profecia, para que assim nós possamos tratar as profecias de Deus como Deus designou para nós. Então vamos a Ezequiel 4, o versículo 7. Olha o que diz, ó. Dirigirás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Olha que interessante. Está falando também de profecia. E assim, Deus traz o ato da profecia como um ato de que ele profetiza segundo o seu braço que está descoberto, e profetiza contra ela, contra aquelas pessoas que foi dirigida especialmente a profecia, bênçãos, mas se as pessoas não aceitaram, se transforma em maldição, como foi com a cidade de Nínive. Se transformou em bênção porque eles continuaram a se arrepender dos seus caminhos, com o profeta Jonas. Mas tantas outras profecias que não foram bênçãos para as pessoas, mas Deus queria abençoá-las. E assim é como o livro de Daniel também. Esse método é muito interessante. Por quê? Deus revelou na sua palavra que ele queria que como nós devêssemos agir, se comportar, o que deveríamos fazer em pleno século XXI. Vamos no livro de Amós e vamos entender que Deus nunca deixa obscuro aquilo que ele deseja para o seu povo. Amós 3, capítulo 3, versículo 7. Olha o que o Senhor diz. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Irmãos, Deus revelou tudo aquilo que ele queria deixar para a sua palavra para os seus servos. Nós, irmãos, somos servos de Deus. E os profetas, como nós vamos estudar o livro de Daniel. Além de Deus revelar aos profetas, Deus também revela aos seus servos. E esses servos, se nos colocarmos à disposição de Deus, Deus assim revela a sua palavra. Através do estudo diário, através da oração, através da submissão à palavra de Deus, Deus ilumina os humildes, os servos
que ele chama e dá o privilégio de filhos. Continuando. Então, tendo isso em mente, que Deus trabalha dessa seguinte forma, revelando aos seus servos, aos profetas, quando ele trata-se de profecia, Deus trata um dia em profecia, tratando-se em ano. Então, vamos já com esse princípio, abrir o livro do profeta Daniel. Me acompanha, por favor, vocês em casa, ou no trabalho, ou no ônibus, aonde vocês estiverem, pelo smartphone ou pela Bíblia física, em Daniel 1, o versículo 1 e 2. Vamos entender o contexto do primeiro capítulo, tá bom? Vamos lá. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Olha o que está dizendo. E olha o versículo 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Olha o que o Senhor fez. O Deus de Israel deixou que fossem levados cativos o povo dele. Por quê, irmãos? Eu pergunto a vocês. Porque Deus tinha por muitos anos dado a profecias a Isaías, a Jeremias, a Ezequiel, acerca do que viria a acontecer com eles se eles não se convertessem dos seus maus caminhos. O povo estava em apostasia constante contra Deus. Eles adoravam outros deuses, eles faziam imagens, culturas, eles profanavam o sábado. Então assim, irmãos, Deus, pela sua misericórdia, permitiu que eles não fossem mortos, muitos deles, fossem levados cativos. E dentro desses cativos estava Daniel. Não somente Daniel, estava também seus 3 amigos. Então, Daniel foi levado cativo. Nesse cativeiro babilônico, só para abrir um parêntese, Daniel, nesse momento, no início do seu livro, tinha por volta de seus 17, 18 anos. Seus irmãos e seus amigos e seus parentes tinham ficado todos para trás. Daniel agora estava longe da influência familiar, onde ele foi criado no lar cristão. Mas ali, tudo agora tinha sofrido uma reviravolta. O país onde ele vivia já não mais poderia viver. As culturas, as tradições, a religião, tudo agora entra em conflito, irmãos. E é nesse conflito que nós vamos entrar. Tá bom? Mas olha só. Deus avisou. Vamos lá em Isaías 39? Isaías 39, 6 e 7. E vamos ver se Deus avisou ou não aquelas pessoas. E por que elas não tomaram a decisão lá de Deus. Por que o cativeiro precisou vir? O que Deus queria ensinar para esse povo? São muitas perguntas que nós vamos responder ao longo de todos esses estudos que nós iremos desfrutar ao longo desse canal. E assim, irmãos, vocês possam compreender um pouco mais também. Olha o que está dizendo aí, Isaías 39, 6 e 7. Olha o que o profeta Isaías diz, irmãos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, como que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, irmãos. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Eita, irmãos. Estava ou não estava prescrito antes? Deus tinha dado ou não tinha dado a palavra por intermédio do profeta Isaías? E Deus deu detalhado que Babilônia tomaria a cidade de Jerusalém. Levaria eles cativos.
se eles não se convertessem dos seus maus caminhos. Vamos lá para o profeta Jeremias. Passe um pouquinho nas suas Bíblias aí, Jeremias 25:11. Olha o que Deus diz também através do profeta Jeremias. E toda a terra, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia. Olha quantos anos aí, ó. 70 anos. Deus deu uma profecia a respeito de Babilônia. E vamos ver, ao longo do estudo do profeta Daniel, que essa profecia se cumpriu. Jeremias deu uma profecia acerca do povo, e quando o povo fosse cativo, como nós lemos no capítulo 1, no versículo 1 e 2, naquele primeiro ano, até o final do cativeiro babilônico, passaria 70 semanas. E como aconteceria esses 70 anos, nós vamos estudar ao longo dos 12 capítulos. O que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Vamos voltar agora para o livro de Daniel. Voltem um pouquinho para o livro de Daniel. Agora vamos ler os versículos do 3 ao 8. E vamos entender que aquele povo, após ser levado a cativo, e por cativeiro babilônico, assim melhor dizendo, eles passam por 3 desafios, irmãos, para a fidelidade deles com Deus. E nós também passaremos por esses 3 desafios. Pasmem vocês, mas isso é tipologia bíblica. O que acontece no passado, Deus deixa como ensinamento para o futuro. O que muda são os personagens. Aqui na história de Daniel, foi Daniel e seus 3 amigos e o povo de Israel. E hoje, essa história vai se repetir, irmãos. Esses pontos de desafios, de fidelidade para com Deus, irão se cumprir em nossas vidas no século 21. O que vai diferenciar de sucesso ou fracasso será a nossa decisão. Vamos então. Primeiro desafio, segundo desafio e terceiro desafio, vamos aprender agora no capítulo 1, versículo 3 a 8. E disse ao rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens e que não houvessem defeito algum, formosos de aparência, irmãos, bonitos, de porte real, assim que o rei queria, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas deles, dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, a comida de cada dia que eles deveriam comer. O rei deu da porção do manjar do próprio rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos. Prestem atenção, continua. Para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael, e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Que nomes foram esses? Daniel foi chamado Beltesazar, e Ananias, Sadraque, e Misael, Mesaque, e Azarias, Abidnego. E Daniel assentou-se no coração a não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Vejam vocês, o rei dá descrição dos servos que ele queria que os servissem no palácio real. Homens que fossem inteligentes, homens que fossem sábios, doutores da ciência, homens que fossem de porte real. Resumidamente, o melhor dos melhores. Daniel e seus 3 amigos se enquadravam nessa seleção de pessoas. E assim, eles foram convidados, entre aspas,
a ir à presença do rei durante 3 anos e meio, para serem ensinados dos 3 desafios que nós vamos destrinchar agora. Primeiro desafio que eles enfrentaram, e nós também passaremos, e já passamos, porque não somos dessa terra, é um desafio cultural, irmãos. A cultura do céu é diferente do planeta Terra. A cultura do céu é bela, é pura, é santa, é agradável. Mas a cultura da terra, ela é embotada, ela é escura, ela tem mancha. O primeiro desafio cultural que eles enfrentaram é que eles estavam em outro país, servindo uma outra cultura, e mesmo assim, como prática dos seus ensinos que eles tinham aprendido de seus pais, na verdadeira Israel, eles não se contaminaram. E nós, mediante a cultura que o mundo tem oferecido para nós, os manjares dos reis desse mundo, nós temos rejeitado ou aceitado os desafios? Cedido à cultura, porque isso é do país, isso é do Estado. Há muitas culturas, irmãos, que nós temos seguido que não é da palavra de Deus. Há muitas culturas que nós precisamos vindicar como foi Deus quem deu, para que assim nós possamos ser considerados justos. Vou citar algumas. A questão da lei de Deus. Há os 10 mandamentos descritos no livro de Êxodo, capítulo 20, do 3 ao 20, os versículos. Ali exalta a lei de Deus como Deus soberano, Deus criador, exalta muitas coisas. Ali, dentre elas, está a lei do sábado, o 4º mandamento. Está tantas outras que são negligenciadas porque a nossa cultura nos leva a adorar uma outra cultura de um rei pagão. E a cultura do rei eterno, do Criador, é deixada de lado. Segundo desafio que nós estamos enfrentando, nós cristãos sinceros, o desafio alimentar. E quando eu digo alimentar, irmãos, não é só do que comer e do que beber. Veja bem, foi oferecido a esses 3 jovens, a esses 4 jovens, contando com Daniel, manjares, bebida e comida que o rei próprio comia. Mas essas comidas eram oferecidas aos seus deuses. O vinho, vocês sabem bem que ele não faz bem, porque ele tira a nossa sanidade para tomarmos decisões 100% de clareza. É bebida alcoólica, e Deus assim o abomina. Deus deu princípios claros em Gênesis 1, 28 e 29, do que devemos comer, do que devemos beber. Deus deu princípios claros de como devemos nos vestir, de como devemos nos falar com outras pessoas. Deus deixou os desafios nos sobrevir a nós, mas que nós também possamos olhar esses desafios desses irmãos, de Daniel e seus 3 amigos, como esperança, porque eles resolveram não se contaminar. Eles resolveram ir além, irmãos, ser fiéis. O desafio está posto diante de cada um de nós. O desafio, tanto cultural quanto alimentar, e o terceiro e maior desafio, o religioso. Esse terceiro desafio implica em todo o nosso ser, implica todo esse conflito que nós estamos envolvidos. O capítulo 1 de Daniel fala de coisas acerca que nós vamos passar durante as nossas provações. É muito difícil, irmão, ser fiel a Deus. Esses jovens conseguiram, mediante a graça e a plenitude que alcançaram ao longo de toda a caminhada que eles tiveram
até chegar a esse cativeiro. Não foi de uma hora para outra que eles conseguiram ser fiéis a Deus. E não é de uma hora para outra que eu e você vai ser fiel a Deus. Nós precisamos a cada dia colocar os princípios religiosos, os princípios culturais, os princípios alimentares e qualquer outro princípio que Deus deixou para cada um de nós em primeiro lugar. Nós precisamos exaltar a Deus como Criador e Redentor e mantenedor desse mundo de trevas e de escuridão. Nós precisamos falar desse amor de Jesus melhor, vivermos. Tiago diz no capítulo 1, no versículo 22, assim: Não sejais apenas ouvintes da palavra de Deus, mas sim praticantes. O Senhor deixou a tua palavra para que nós pudéssemos olhar e estudar com o espírito de submissão as verdades contidas ali, para que assim pudéssemos nos preparar para morarmos nas mansões celestiais com Ele. Hoje, todos nós somos candidatos, irmãos, para o céu. E como os candidatos, devemos fazer a nossa parte. E a nossa parte, estudando o livro de Daniel, nós vamos entender. Mas lá eu disse também que as coisas que o rei queria, dando ordem assim ao chefe dos eunucos, foi que mudassem os seus nomes. Mas por que mudar os nomes deles? Aí, quando nós estudamos, nós entendemos o porquê da mudança dos seus nomes. Eu vou aqui falar o nome deles no significado religioso cristão. E depois vou falar o nome deles no significado pagão, como a cultura babilônica assim queria que eles fossem chamados. Veja bem, vou começar pelo profeta Daniel. Daniel, para o povo de Deus, significava Deus é meu juiz. Beltesazar significava o Senhor é bondoso comigo. Ananias disse o seguinte: o Senhor é bondoso comigo. Misael diz o seguinte: semelhante a Deus. Azarias, o Senhor é meu ajudador. Então veja bem: Daniel, Deus é meu juiz. Ananias, o Senhor é bondoso comigo. Misael, semelhante a Deus. Azarias, o Senhor é meu ajudador. Nesses 4 nomes, vemos Deus sendo exaltado, Deus glorificado e vendo a origem desses 3 jovens. Eles tinham suas origens, os seus nomes, arraizados na nação judaica, como povo de Deus, mas vou além. Eles tinham suas origens no Deus Criador, Redentor e mantenedor de todo o universo. Os seus nomes não eram dados com futilidade como nós damos hoje, irmãos. Você dá um nome para o seu filho ou filha, eu e muitos hoje no século XXI, porque achamos bonitos, porque aquele ou aquela foi um ídolo da música, um ídolo de esportes e tantos outros exemplos que eu poderia aqui dar. Ator, atrizes. Mas assim, irmãos, é que nós aprendemos mais uma lição. Deus, ele dava o nome através dos pais e os filhos recebiam para louvar e engrandecer o nome de Deus. E os pagãos também faziam a mesma coisa. Olha o que eles fizeram com Daniel. Mudaram para Beltesazar. E olha o que significa Beltesazar para os pagãos, para os eunucos, a qual eram governantes em Babilônia e na maior profundidade do mundo, como rei dominante, que era Nabucodonosor. Olha o que ele diz, ó. Bel proteja a vida do rei. Aí de Ananias foi para Sadraque, né? Aí olha o que diz, ó. Inspiração ao Deus Sol.
Irmãos. Olha o que foi para Misael para Mesaque. Servo da deusa Sheba. Essa deusa Sheba era uma deusa a qual, naquele momento de Babilônia, quem prestava culto a ela, eles dilaceravam seus braços, cortavam-se, eles matavam crianças em seu culto, oferecendo em oferta para essa deusa Sheba. Eles praticavam incesto, sexo entre familiares, era uma confusão. Irmãos, que gravidade que eles queriam trazer sobre o nome, sobre a cultura e sobre as origens desses 4 jovens. E o último, Azarias, foi para Abidnego, o servo do deus Nebo. Olha que interessante. Ao mudar os seus nomes, Nabucodonosor estava querendo tirar as suas origens. Hoje, para nos identificar, nós temos uma carteirinha chamada identidade. Irmãos, aquilo ali, aonde nós fomos, ela é a nossa documentação que identifica o ser. Mas aquelas pessoas, o que identificava o seu ser, a sua origem, eram os seus nomes. Por isso, Nabucodonosor, inteligentemente como era, mas só usava para o mal, fez então a mudança, para que assim, louvando e engrandecendo o nome de Deus, agora, com a mudança de nome, louvasse e engrandeceria o nome dos seus deuses. Era muito profunda essa mudança, irmãos. E é assim que Satanás ainda faz no século XXI. Vai realizando, vai tirando as nossas origens, as nossas bases, os princípios familiares, os princípios da sociedade estão hoje jogados por terra. Por isso que nós vemos a multiplicação de falta de amor, como está dito em Mateus. Por isso que nós vemos a falta de compaixão um pelo outro. Um ser humano querendo tomar o que é do outro, o ser humano maltratando o outro, o ser humano fazendo blasfêmia contra o nome de Deus publicamente. E assim é o mundo de hoje. Mas assim, ao saber o real plano de Deus, Daniel e seus amigos vão experimentar maravilhosas bênçãos que nos chegam até o século XXI. Agora, se você quiser saber mais sobre esse livro maravilhoso do profeta Daniel, se inscreva lá no canal e compartilhe com o maior número de pessoas para que a verdade de Deus alcance os corações sem esperança, sem alegria. Você pode fazer parte desse projeto maravilhoso que é a Palavra de Deus, explanada de um jeito que ninguém pode entender. Você pode fazer parte desse projeto. E esses 4 jovens iniciaram a sua trajetória se consagrando a Deus. E por isso foram levados cativos e experimentados pelos 3 desafios a qual eu falei aqui, pela mudança dos seus nomes, tirando assim as suas origens, para que pudessem, com todo aquele amparato demoníaco, vamos dizer assim, cultivado por Babilônia, eles perdessem visão de quem era Deus. Ao longo desses estudos que aqui irei postar, que aqui irei compartilhar com vocês, nós falaremos um pouco mais a fundo. Hoje foi apenas uma introdução do que teremos daqui para frente. Não perca a oportunidade e a bênção que Deus pode derramar na sua vida. O livro do profeta Daniel, no capítulo 2, vai falar de uma grande estátua. Essa estátua é profética, irmãos. Já vou dizendo para vocês. E eu peço a vocês, fiquem atentos a esse canal, a esse meio de comunicação, que Deus possa te abençoar e te guiar.
Vamos encerrar com uma oração e que o nome de Deus, assim, possa ser honrado e glorificado. Vou deixar também na descrição do vídeo o meu número, para que vocês possam entrar em contato comigo por qualquer dúvida ou esclarecimento acerca dos temas que falei hoje e do que irei falar daqui em diante. Vamos orar, irmãos? Amém. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem ajudado a cada um de nós. Até aqui, Senhor, o Senhor tem nos dado o privilégio de desfrutarmos de uma vida ao Teu lado. Queremos consagrar esse estudo nas Tuas mãos, que Teu Espírito Santo possa falar poderosamente conosco, nos guiando, nos protegendo de todo o mal que podemos enfrentar daqui para frente. Nos ajude a ser fiéis, ó Pai, nos desafios que temos que enfrentar. Nos desafios cultural, aonde nada facilita para nós, nos desafios alimentares no quesito de princípios, seja eles na vestimenta, no modo de falar, no modo de beber, no vestir, de ouvir músicas, de assistir coisas impróprias e na religiosidade, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a ver a lei de Deus como descrita em Êxodo 20, basicamente no capítulo 3 até o 18, e em toda a Bíblia, Pai. Que nós possamos olhar a lei de Deus com mais carinho, com mais atenção e com mais fidelidade, Pai. Nos ajude, por favor, Senhor, porque nós te pedimos é que não temos mérito algum. É nos méritos de Teu Filho amado Jesus é que te rogamos essas bênçãos. Desde já agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, foi um prazer, uma alegria muito grande compartilhar essa mensagem com vocês. No próximo vídeo, não perca, teremos mais e mais surpresas e profecias que Deus determinou para nós, explicando do que aconteceria do longo tempo de período aqui nessa terra, até a sua volta. Aguardo vocês em breve na próxima semana. Tchau!